Olá, caros alunos, vamos iniciar mais um encontro com a história. Ó, quando vimos, na aula anterior a questão do nazismo e do fascismo, de um lado Hitler e do outro lado Mussolini, praticamente essas duas mentes, eles propagaram, esse regime nos seus países e a partir daí, após a propagação deles, iniciou a Segunda Guerra Mundial por conta disso, né? A gente vai ver como foi, esses antecedentes históricos que iniciou essa Segunda Guerra Mundial, em 1939 até 1945. O primeiro foi o seguinte, o Acordo de Munique. Então, o Acordo de Munique foi dessas etapas. Ameaçava, a ameaça contra a Tchecoslováquia levou o governo alemão, Alemanha, Itália, França e Grã-Bretanha a se reunir na Conferência de Munique em 1938. E lá foi determinado que a anexação do território tchecoslovaco pela Alemanha. Isso representou uma grande vitória de Hitler, nessa conferência de Munique, que foi a partir daí foi determinado, que o território tchecoslovaco pertencia já na Alemanha em 1939. Com essa vitória, o Hitler nazista da Alemanha, ele rompeu com algumas proibições, do Tratado de Versalhes. Até então, o que ele fez? Ele reapareou seu exército, ele ampliou e efetivou a frota militar, fomentou as indústrias bélicas alemãs. Assim, em 1939, às vésperas da guerra, a Alemanha contava com aviões, caças, submarinos e bombardeiros de última geração, comandada por oficiais disciplinados e bem treinados, preparando assim o país para uma guerra que gerou empregos e movimentou, a vida econômica e deu a impressão que o nazismo, era uma solução para dificuldades políticas e sociais na Alemanha. Dando a formação desse eixo, vamos entender como foi essa formação desse eixo, o avanço desse eixo, para a Segunda Guerra Mundial. Então, o Japão e a Itália. O Japão e a Itália, futuros aliados, da Alemanha, integraram o bloco do país, vencedores na Primeira Guerra Mundial. Na Itália, o governo fascista de Mussolini, ela implantou um programa de modernização no país com o objetivo de preparar a Itália para a conquista de novos territórios, começando pela África. O Japão saiu da Primeira Guerra Mundial como maior potência militar do Extremo Oriente. No entanto, a expansão japonesa estava, com uma escassez de recursos naturais, que obrigou o país a depender das exportações estrangeiras. A anexação de territórios vizinhos parecia uma solução para a dependência japonesa e dando assim um início, a essa expansão nazista. No primeiro passo, a expansão territorial foi dada pelo Japão, que invadiu, a província chinesa da Manchúria em 1931 e no ano seguinte ele avançou sobre o território chinês, chegando a Xangai. Em 1935, Hitler rompeu oficialmente com os acordos de paz assinados no final da Primeira Guerra Mundial e retirou a Alemanha da Liga das Nações. 3 anos depois, ele ocupou a Austrália, e assim anexando a Austrália ao território alemão. O avanço alemão sobre as áreas habitadas, na minoria da Germânica, foi concluída como uma conquista dos territórios, tchecos em 1939. E a Eslováquia, que foi, parte da Tchecoslováquia, ela declarou sua independência, e na ocasião ela se aliando assim ao nazismo de Hitler, ou seja, se acoplando à Alemanha. No segundo passo, Hitler e Mussolini invadiram, a Etiópia
que pertence ao continente africano. Com tudo isso, né, a formação desse eixo se deu por conta desses objetivos que eu acabei de falar, porém, né, em 1936 deu a formação do eixo da Roma em Berlim, que entre foi a Itália e a Alemanha, e também em 1936 deu o Pacto Anticomintern, que foi a união da Alemanha com o Japão. Fora esses dois pactos, depois disso, em 1940, foi o pacto, ou seja, foi a formação do eixo, né, entre esses três países para dar início à Segunda Guerra Mundial. Então, esse início dessa Segunda Guerra Mundial foi provocado em 1938 a 1939. A Alemanha anexou do território tcheco, né, e a Eslováquia declarou independência se aliando ao nazismo alemão. A França e a Grã-Bretanha assinaram o acordo com a Polônia, que ele ia garantir, no caso, a invasão dela pelas tropas alemãs. Com tudo isso, essa invasão da Alemanha, após, né, a Grã-Bretanha e a França aliados, né, fizesse esse acordo com a Polônia, caso, né, ela sofresse uma invasão alemã, né, e aí esses dois países, a Alemanha e a França e a Grã-Bretanha, que são chamados de aliados, e realmente entrar, né, nessa disputa da guerra a favor da Polônia, que seria supostamente invadida pela Alemanha. Enquanto isso, né, também tivemos o seguinte: após esse fato bem aí, tivemos enquanto isso tivemos o ditador Joseph Stalin negociava secretamente com o Hitler, que garantia, né, a neutralidade da União Soviética. Stalin acreditava que, no caso de uma guerra, né, a União Soviética enfrentaria, né, sozinha a Alemanha nazista, porque a Grã-Bretanha e a França, né, elas sairiam em defesa, né, a Alemanha e a França não sairiam à defesa do Estado bolchevique, que era contra, né, o socialismo, e o líder do bolcheviques era o Stalin. Com todo esse resultado, essa aproximação de Hitler com Stalin, foi formado um pacto chamado Nazi-Soviético Não Agressão de 1939, que garantiu nesse pacto o seguinte: os alemães e os soviéticos dividiriam a Polônia e a União Soviética, né, recuperaria seus territórios perdidos ao final da Primeira Guerra Mundial, que isso que foi realmente esse pacto, né, a finalidade dele. No início da Segunda Guerra Mundial, olha bem, fora esse pacto, né, Hitler, confiante que a França e a Grã-Bretanha não iriam à guerra, ordenou a invasão da Polônia, que ocorreu dia 1º de setembro de 1939, gente, né? 2 dias depois, a Grã-Bretanha e a França declararam, né, guerra contra a Alemanha, né, dando assim o início da Segunda Guerra Mundial. Então, tudo isso se propagou por conta dessa invasão da Polônia, que começou a Segunda Guerra Mundial. De um lado, a formação do eixo, né, Itália, Alemanha e Japão. Do outro lado, os aliados, que era França e Grã-Bretanha, né. A partir daí, quando a Alemanha invadiu realmente, definitivamente a Polônia, declarando, né, território alemão, a política da solução final. Como foi essa política da solução final, né, de Hitler, né, após a invasão da Polônia? A expansão nazista na Polônia foi realmente devastadora. Em um ano, cerca de 400 mil poloneses foram levados à Alemanha para trabalhar em regime de semi-escravidão. E foi na Polônia, a Polônia foi ocupada com alemães que aplicaram com mais velocidade a política de solução final, ou seja, o extermínio, né, dos judeus, que era adversário do regime nazista.
Isso que significou essa política de solução final de Hitler. Para concretizar esse objetivo de Hitler, os alemães isolaram os judeus em guetos que construíram no campo de concentrações. Esses campos, onde os prisioneiros, que de grande maioria das partes era judeu, comunista, ciganos e homossexuais, realizavam trabalhos forçados, né? E também foram executados nesse campo de extermínio, aonde estimava mais de 6 milhões de judeus que foram mortos nos campos de concentração, sobretudo na Polônia. Chegando também à conquista, né, da Europa Ocidental. Como foi essa conquista da Europa Ocidental? Né? Os combates entre os aliados, França e Grã-Bretanha, né, e as forças do eixo, né, a Itália, a Alemanha e Japão. A partir daí, essa força do eixo começaram, né, de fato, foi em 1940, né, por meio, né, no caso, por enquanto, né, em 1940, quando, né, os alemães, né, partiram para a conquista da Escandinávia, a conquista da Escandinávia, e essa Escandinávia, né, foi rapidamente em maio de 1940. Também tivemos nessa mesma coisa, eles ocuparam a Noruega, a Dinamarca, que estava praticamente ocupada pelas frotas alemãs. Enquanto as tropas alemãs, né, lutavam na conquista da Noruega, Hitler iniciou também a conquista da Bélgica e da Holanda. O objetivo era criar uma base para a ofensiva aérea contra a Grã-Bretanha e abriria também caminhos para a conquista da França. A operação foi concluída, né, alguns poucos dias, e foi feita também uma intensa, né, bombardeio dirigido à Luftwaffe, né, dirigida por Luftwaffe, né, e a partir daí o próximo alvo seria a França. Munido de tanques ultrapesados, lança-chamas, né, colunas blindadas e bombardeiros, os alemães entraram na França e venceram rapidamente, né, a resistência inimiga. Em julho, as tropas nazistas tomaram Paris, arrastando assim a sua bandeira com o símbolo nazista e no topo da Torre Eiffel penduraram pela conquista de Paris, né? Com tudo isso, nessa divisão da Tchecoslováquia, né, que a gente vimos que após 1939 Hitler tomou de conta, anexando o território tchecoslováquio, mas também teve a independência da Eslováquia, mas mesmo assim a Eslováquia se aliando na ocasião ao nazismo de Hitler, aumentando a força nazista, né, propagando assim ainda maior ainda com essa aliança a força nazista, né. Tivemos também a Guerra Relâmpago. Essa Guerra Relâmpago significa a Blitzkrieg. A Blitzkrieg é a Guerra Relâmpago. Como foi essa Guerra Relâmpago? Nessa guerra, os alemães utilizaram uma estratégia conhecida como a Blitzkrieg, como falei para vocês, que significa a Guerra Relâmpago, uma técnica militar que resultou rapidamente em uma ocupação da Polônia, da Noruega e da Dinamarca e outros países, né? Outros países, como citei ali, né? A Bélgica, a Holanda, né? Essa estratégia consistia em ataques, né, coordenados pelo Luftwaffe, que eu falei para vocês, né, que era uma divisão, né, aérea alemã que ia fazer o quê? Bombardear as instalações militares, né, e destruir linhas de comunicação inimiga. Isso que foi o significado, né, dessa guerra relâmpago. A partir daí, o eixo no leste e a guerra da União Soviética, né? A gente vai entender como foi isso aí, né? Em 1941, boa parte da Europa estava nas mãos, né, dos nazistas, ou seja, do governo aliados, né, de Hitler. Aí começamos aí a entender um pouco sobre Führer, né? O Führer podia, né, podia então voltar-se para
União Soviética, né? Olha bem como foi aí. Se você lembra que eu citei o pacto, né, da União Soviética, que foi um acordo de Stalin com Hitler, né? Que a União Soviética estaria realmente livre, né, dessa invasão alemã, caso esteja realmente essa guerra, né? Olha bem o que Hitler fez. Primeiro, as motivações principais para que levou Hitler a invadir a União Soviética. Reservas de petróleo soviéticos, racismo contra os eslavos, busca de novas conquistas, porque eles queriam espaço vital para o desenvolvimento da Alemanha. Na madrugada de 22 de julho de 1941, o exército nazista, né, invadiu a União Soviética, embora a rede de espionagem soviética, que era muito importante lá, né, fez o seguinte, que chamava Orquestra Vermelha, ela tivesse, né, alertado sobre a intenção alemã. A União Soviética nada fez, ou seja, ela realmente se absteve, ficou neutra, achando que não ia ocorrer isso. A operação chamada Operação Barbarossa, essa operação chamada Operação Barbarossa foi em setembro, né? Que significa o seguinte: a invasão da União Soviética tinha como objetivo principal, né, retomada e derrotada o comunismo soviético e controlar os recursos do país, em particular o petróleo e a produção industrial, como falei para vocês. E até em setembro, né, os alemães avançaram rapidamente a esse território soviético, né? Isso primeiro eles impuseram o nazismo no cerco da cidade soviética de Leningrado, né, que durou 900 dias. Quando os nazistas chegaram à porta, né, a porta de Moscou, foram derrotados pelo Exército Vermelho Soviético. Os alemães, né, empregaram muito mais violência na campanha da Frente Oriental que na Frente Ocidental, que resultou na morte de mais de 20 milhões de mortos por conta disso. E a entrada dos Estados Unidos nessa guerra, né, na Segunda Guerra Mundial, gente, como foi? E essa ofensiva aliada, né? Após, né, a Operação Barbosa que ocorreu, que eles queriam invadir a União Soviética por conta dos recursos naturais, que era o petróleo, por conta que eles queriam desenvolver, né, o seu exército nazista por conta do espaço vital. Tudo isso, né, mas também eles foram derrotados em Moscou, né, por o exército vermelho da União Soviética. Depois disso tudo, os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial e a ofensiva aliada, né, disposto a evitar a influência, né, dos Estados Unidos na Ásia, o que o Japão fez? Atacou as bases americanas. Essa base americana foi atacada lá em Pearl Harbor, né? Foi atacada em Pearl Harbor, né? Com isso, esse ataque a Pearl Harbor em 7 de setembro de 1941. No dia seguinte, os Estados Unidos declarou guerra contra o Japão, que recebeu o apoio da Alemanha e da Itália, que foram seus aliados ao Japão. No ano seguinte, depois do desastroso bombardeio japonês à base de Midway, né, em 1942, esse resultado, né, deu perda quase de 4.000 homens e 332 aviões. E o Japão foi o quê? Perdendo seu território no Pacífico para os Estados Unidos. Com tudo isso, com essa base em busca de petróleo, e petróleo russo, né, os nazistas partiram em busca da conquista de Cáucaso. A partir dessa conquista de Cáucaso, a batalha decisiva foi aonde? Foi colocada em Stalingrado, né? Em Stalingrado, em 1942 a 1943. Mas os nazistas foram derrotados. O saldo foi de 1,5 milhões de mortos, né, por conta nessa luta pela conquista de Stalingrado, por conta do petróleo, né, e a conquista de Cáucaso, né, foi conhecida essa batalha decisiva em Stalingrado, na Rússia, porém foi os derrotados nazistas.
A partir daí, a guerra na Europa, em 1942, teve essa afronta, né, aliadas, que foi a ofensiva nessa aliada, né, por conta desse motivo, né, do Japão, que se iniciou primeiro, né, a derrubada dos norte-americanos, mas o norte-americano conseguiu reverter, né, e conquistando aos poucos territórios que eram ocupados pelo Japão. A última fase da guerra. Então, nessa última fase da guerra foi o seguinte, né, que a gente vai entender um pouco, né? A frente ocidental, ofensiva, que era no ângulo norte-americano, né, retirou os alemães e os italianos, né, do norte da África, derrubando assim, né, Mussolini na Itália. E a partir daí, resgatado pelos alemães, Mussolini fez o quê? Proclamou a República de Salò, né? A República de Salò, que foi conhecido como Dia D. No dia 6 de julho de 1944, cerca de 160 milhões de soldados aliados, com apoio de 6 mil navios, de 5 mil aviões, bombardearam, ou seja, desembarcaram na costa da Normandia, né, abrigando uma nova frente de guerra no Ocidente. Olha bem, isso tudo ocorreu na frente ocidental. E na frente oriental, o Exército Vermelho, né, lá da União Soviética, avançou em direção a Berlim, retomando, né, o caminho e os territórios ocupados pelos nazistas. Após essas várias idas e vindas, derrotas, mortes drásticas, né, entre essa grande violência entre o nazismo e o Exército Vermelho na União Soviética, começou, né, a derrota do eixo no Ocidente, em abril de 1945. Essa derrota do eixo no Ocidente, né, depois do dia D, que foi conhecido, em cerca de 160 mil soldados, né, a maior, mais no norte, como falei, no norte, né, que foi chamado esse dia D, esse apoio, né, de frente, por conta disso, a região, né, costeira da França, abrindo uma nova frente de guerra ao oeste, né, derrotando assim o eixo ocidental em abril de 1945. Após os aliados libertarem, né, começaram a se libertarem da França e a Bélgica e a Holanda, e os soviéticos invadiram Berlim, e a Alemanha se rendeu e na Itália Mussolini foi capturado, executado pelos, né, posteriores, né, que foi a questão do fim da República de Salom. Tudo isso ocorreu, né, na derrota do eixo no Ocidente. Então, abril de 1945, após os aliados libertarem a França, e a Bélgica e a Holanda, que era a ocupação territorial do nazista, né, do nazismo de Hitler, essas ocupações, os soviéticos invadiram Berlim, como foi feito, né, na frente oriental, e a Alemanha se rendeu por conta disso. Na Itália, Mussolini foi capturado, executado pelos seus atos, né? E a partir daí que deram fim à República de Salom. Esses bombardeios, né, os bombardeios de Hiroshima e Nagasaki, em agosto de 1945, no dia 6, os Estados Unidos lançaram uma bomba atômica sobre Hiroshima, e no dia 9 em Nagasaki, matando milhares de pessoas, fazendo assim, derrotando o Japão, que se rendeu imediatamente, né, no mês seguinte. Tudo ocorreu após essa última fase da guerra, né? Profundas mortes, grandes perdas, grande violência, só por conta, né, da ambição desses países, né, do eixo, que queria propagar o nazismo e o fascismo, né, e se estendendo, invadindo os territórios de outros continentes, achando donos dos recursos naturais. Que a partir daí, tudo por conta do poder, né, da economia, que se queria se propagar esses países como um dono, né, realmente,
né, naquele momento, dono, né, da nação, né, total, que é isso que eles queriam, né, praticamente, esses países do eixo. E levando os aliados a começar a contra-atacar o eixo, que a partir do momento que eles não aceitavam a invasão desses países, principalmente na Europa, né, e se instigando também no continente africano, fazendo também os Estados Unidos entrar nesse conflito, dessa guerra, para realmente diminuir e desocupar os territórios vizinhos ocupados por essas nações nazistas e fascistas do eixo, desses países do eixo. Tudo isso foi a primeira fase, né, da Segunda Guerra Mundial. A gente vai ver mais na frente como foi a segunda fase, né, dessa propagação dessa Segunda Guerra Mundial, que levou realmente a essa questão, né, do início, né, dos antecedentes históricos. A gente viu esse contexto falando sobre todos esses efeitos da Segunda Guerra Mundial, gente. Então, fique com Deus. E tá aí essa palavra bem para a gente terminar nosso dia, né, que é a esperança, que é a última que morre.